De imediato, já vamos às informações de Balneário Camboriú com a Bianca Robles, mas na verdade a sua informação hoje não é de Balneário, né? Você vai falar sobre o conclave que está acontecendo lá na Capela Sistina, no Vaticano, na Itália. Boa tarde, Bianca Robles. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, o conclave inicia então amanhã, né? O conclave que é onde os cardeais se juntam então para fazer a votação da escolha do novo Papa, né? Ele se inicia amanhã, de acordo com o porta-voz do Vaticano. Eles vão se reunir a partir de então das 11h30 da manhã, né? Aí vocês já estão vendo as imagens da Capela Sistina sendo preparada e também a tradicional chaminé já foi instalada também, da onde sai ali aquela fumaça, onde a gente consegue saber se já foi então escolhido o novo Papa ou não. Então já está tudo ali sendo preparado para amanhã, às 11h30 da manhã, os cardeais se então unirem para iniciar então a votação. E de acordo ainda com o porta-voz, a primeira fumaça não deve sair antes das 2h da tarde amanhã, então possivelmente teremos aí alguma fumaça já saindo amanhã da chaminé, anunciando se já temos ou não o novo Papa. Temos então, 4 votações sendo realizadas ao dia. Então, de acordo com os horários de Brasília, as primeiras fumaças na manhã saem às 5h30 da manhã e às 7h da manhã, e depois ao 12h30 e às 2h da tarde. São realizadas apenas 4 reuniões. Então, depois dessa reunião, é feita então a queima dos votos, que é onde sai a fumaça anunciando se já temos ou não o novo Papa. Então, nos próximos dias, podemos anunciar aí o novo Papa, Saúl. Olha, eu acredito que no domingo deve sair a fumaça branca e logo nas primeiras horas de domingo ou nas primeiras horas da tarde já teremos o nome do Papa, o novo Papa. A previsão é que saia realmente, entre o dia 9 e 11, já sai aí a escolha do novo Papa. Quem sabe, na sexta-feira, dia 9, já viemos aqui ao meio-dia a anunciar quem é o novo Papa, né? Vamos lá. Estamos ligados em tudo que está acontecendo. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde. Muito obrigada, Saúl. Uma boa tarde a todos. E olha, vereador de Camboriú doou a metade do seu salário para instituições, algumas ONGs. Vamos acompanhar e saber quem é. A Associação dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a APDF Rota do Bem, foi a selecionada para receber, neste mês de abril, o valor de R$ 2.500 no vereador e vice-presidente da Câmara de Vereadores de Camboriú, Vitor Piccoli. O parlamentar mensalmente doa a metade do seu salário para ONGs e entidades sem fins lucrativos do município de Camboriú. Essa doação é feita todo no início de mês, geralmente dia 5, dia 7 do mês seguinte. Eu faço essa doação todo mês. Hoje a PDF Roda do Bem já é a minha terceira contemplação. Já pude fazer para Pai, já fiz para o Lar Bom Pastor, agora para a PDF. Mês que vem nós estaremos contemplando a AMA Camboriú. A APDF é uma associação que acolhe pessoas com deficiência, facilitando na aquisição de equipamentos de forma temporária, como cadeiras de roda e moletas, além de outros serviços. A instituição é mantida por meio de doações, como a do vereador, que ajudará na reforma do espaço. O que nós pretendemos é fazer o orçamento para poder colocar o PIS, aqui, porque ainda nós estamos, no chão grosso, sabe, gente? Então veio em boa hora essa verba para que a gente possa dar, o espaço e a acessibilidade às pessoas com deficiência no projeto. A associação já existe há mais de 2 anos no município e já atendeu diversas pessoas e necessita de doações como a do vereador para atender ao público-alvo. Parabéns ao vereador Vitor Piccoli por essa iniciativa, doar a metade do seu salário para organizações que estão focadas em ajudar as pessoas que precisam de uma coisa ou de outra. Que bom que esse exemplo possa ser seguido por todos nós, não digo só os parlamentares, mas também as pessoas que têm um ganho um pouco a mais, podem dividir um pouco, que vai fazer muito bem para muita gente. Vamos falar sobre o Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Encerrou ontem com recorde de público, recorde de arrecadação. E o presidente do CDL de Camboriú está aqui conosco, Natanael dos Santos, para avaliar e trazer também o seu comentário sobre a diferença da organização desse ano com relação aos outros anos. Natanael, boa tarde, é um prazer te receber. Boa tarde, Saúl, boa tarde a todos que estão nos assistindo. E viemos aqui hoje falar sobre o evento. O que nós temos que falar? A diferença do evento do ano passado para esse ano, a diferença foi muito grande. Em questão de organização, questão do trânsito,
A cidade ela teve um movimento normal, com o trânsito normal, não prejudicando o nosso comércio local. E a pesquisa que a gente fez, todo mundo elogiou muito o evento, tanto o trânsito, tanto a limpeza, foi muito assim organizado. Certo. Qual que era a queixa anteriormente por parte dos lojistas? Era o travamento da cidade, que travava muito a cidade, né? E a bagunça do evento, né? Que era calçadas, estrada cheias de barraca. A cidade realmente ficava uma bagunça, né? Certo. E agora, nesse novo formato desse ano, então os lojistas, vocês aprovaram? 100%, que continue do jeito que foi feito esse ano, porque a festa foi linda, até mesmo para os Gideões, eu acredito, a gente ainda não pesquisou eles, mas para eles foi muito melhor, que a gente viu tanto o ginásio como o pavilhão sempre cheio, que isso intimamente não estava acontecendo, porque era muita gente na rua, naquela bagunça que não fazia parte do evento, né? Muito bem. Mas eu tenho uma outra perguntinha com relação a vendas. O travamento acabava com que as vendas do comércio local, que estava ali na época do evento em outros anos, não acontecia. Isso. Em questão da nossa venda no nosso local, é assim, ó, acaba atingindo. Mesmo assim, atinge porque o produto nosso não tem como comparar com o produto que eles vêm vender no município. Então, acaba atrapalhando um pouco a venda do nosso comércio. Certo. Eu aproveito já a sua presença aqui para comentar sobre o trânsito também. Acho que o trânsito fez a diferença, porque muita gente falando, pô, cheguei rápido, não teve aquele congestionamento. Em alguns desses eventos, os anteriores, congestionamento chegava até aqui, ali na entrada de Balneário Camboriú, tinha congestionamento em virtude do trânsito, que era muito estreito. Agora, com essa mudança, parece que a situação ficou completamente diferente, né? Em 7 minutos você ia nos Gideões, a Camboriú e voltava. Isso. Em questão do trânsito, eu acho que ninguém pode reclamar, porque eu acompanhei bastante, eu fiquei acompanhando sobre o fluxo e vi que estava tudo andando normal, o centro da cidade não teve travamento, a não ser o final de semana, que houve um movimento maior, mas assim teve o trânsito bem normal. Certo. Vamos aproveitar, estamos aí na semana do Dia das Mães. Qual é a expectativa do comércio de Camboriú? Essa é a dor de cabeça do comerciante nosso, porque essa data dos Gideões atinge muito o Dia da Mãe, que é o segundo Natal do comércio, né? Então, por essa venda que há nessa semana, acaba atingindo muito o nosso comércio. Certo. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui. O CDL pode contar conosco sempre que for necessário para fazer aqueles anúncios importantes para que a comunidade possa ter o principal de tudo, que é a oferta e, obviamente, oferta de produtos de qualidade. Muito obrigado. Muito obrigado. A CDL só tem a agradecer, estamos sempre disponíveis para qualquer motivo. Muito bem, agora são 12h38, nós vamos conhecer como fica o tempo depois da chuva que aconteceu hoje pela manhã e um sol que aconteceu no início da tarde. Olha, ele até pode ser chamado do moço do tempo. Não vai fazer milagre com o tempo, mas ele vai dizer exatamente o que dizem os principais meteorologistas, o que dizem os monitores das principais empresas responsáveis pela previsão do tempo. Matheus, boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde para você que está em casa acompanhando a edição de hoje do TVC News. Vamos agora conferir a previsão do tempo para esta terça-feira, 6 de maio. Balneário Camboriú amanheceu hoje por volta dos 21 graus. A sua máxima de hoje é 23 graus. Um aumento bem significativo. Isso vale para Itajaí e Camboriú também. Suas temperaturas vão chegar até 24 graus. Agora, as rajadas de vento pela nossa região aqui pode passar entre 15 km a 20 km por hora. E hoje não temos previsão de chuva para o resto do dia e nem para a noite. No modo geral, o litoral norte indicou hoje 15 graus pela manhã e a sua máxima chegará a 27 graus. Agora, passando para Florianópolis, a nossa capital amanheceu hoje aos 18 graus e vai chegar até 23 graus.
As rajadas de vento vão passar hoje por volta dos 19 aos 20 graus e também não indica a proporção de chuva. Na Grande Florianópolis, no geral, o dia amanheceu hoje aos 11 graus e vai chegar até os 24 graus no geral. E no nosso geral de Santa Catarina, no nosso estado, todo o estado indica aí uma previsão de sol, um estado bem ensolarado hoje, mas com a presença aí de algumas nuvens, Saul. Certo. Agora, ô Matheus, a gente ficou sem entender, foi justamente isso, né? Amanheceu com chuva aqui em Balneário Camboriú, mas agora a gente olha lá, tem uma janela aqui, tem uma janela bem grande aqui no nosso estúdio, a gente vê que está um dia ensolarado, né? São alguns efeitos do clima, alguns efeitos dessa estação de outono. Mas eu vou te falar a verdade, eu acho que esse outono está um pouquinho com a temperatura mais alta do que o normal. É um outono mais quente, né, Saul? Não sei, acho que até o pessoal de casa deve ter percebido isso. Inclusive, ontem eu falei que a gente teria uma probabilidade aí de 10% de chuva. O que aconteceu e pegou muita gente surpresa. Algumas cidades essa chuva chegou aí no início da noite e para nós aqui mais entre Navegantes, Balneário até Itapema, chegou aí no final da madrugada entre 4 às 5 horas da manhã. Como você mesmo disse, o dia amanheceu meio chuvoso, mas logo o sol já abriu. O meu questionamento é o seguinte, geralmente os pescadores, e a gente está na safra da tainha, normalmente sim, o tempo frio é o que favorece, né? Sim. Pelo menos, pelo que se entende, o tempo frio é o que faz com que a tainha venha até o litoral. Porém, não é isso que está se vendo. Pode acontecer que ocorra uma frustração com relação, pelo menos, a alguns lanços que estavam esperados agora para os próximos dias, pode ser que isso atrase. Mas a gente vai continuar ligado no tempo, continuar ligado em tudo que pode acontecer aqui na nossa região. Vamos dar só um conselho para quem está em casa agora. Sim. O cidadão sai de guarda-chuva, o que ele faz? Qual que é a orientação para ele? Olha, hoje a minha orientação é levar um casaquinho, né? Como eu citei ali, o dia amanheceu na previsão de 17 graus, vai chegar até os 23. O dia não vai esquentar. Ele vai ficar um dia bem agradável, mas sempre levar um casaco porque não vai chover. E para a safra da tainha, a gente não teve ainda dias frios, né? A nossa temperatura está amanhecendo aí por volta dos 16 a 18 graus. Certo. O bom é 10, 9, né? Exatamente, ou até abaixo. Favorável à chegada da tainha. A gente já deseja sorte para todos os nossos pescadores, né? Para quem está na safra. Matheus, muito obrigado pela sua presença. Amanhã você está de volta aqui para trazer todas essas informações que enriquecem o nosso TVC News, é o nosso Moço do Tempo. Eu que agradeço, Saul. Muita boa tarde para você. Boa tarde para você que está em casa e até amanhã. Nós encerramos a edição do TVC News desta terça-feira, dia 6 de maio, desejando a você uma feliz tarde, né? Uma tarde mais tranquila. Vamos encerrar com as imagens de uma das praias mais bonitas do Brasil, a Praia de Laranjeiras. Olha que imagem bonita. E tem gente na praia, viu? Só para comprovar que realmente tem um sol, que o dia está lindo, a imagem das pessoas na Praia de Laranjeiras. Assim a gente encerra a edição de hoje. Voltaremos amanhã, logo depois do Muito Mais com a Fabi Ismânia. E atenção, vem aí o Jornal da Tarde da Rede Cultura com as informações nacionais e internacionais. A todos, uma boa tarde.